Isaías, capítulo 43, versículos 6 e 7. Aleluia. Todas as quintas-feiras nós temos falado sobre viver para a glória de Deus. Repita comigo: vivendo para a glória de Deus. Olhe para o teu irmão e fala assim: o Senhor te chamou para viver para a glória dele. Amém. Isaías 43, versículos 6 e 7 diz assim: trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, que eu criei para a minha glória. Versículo 7. 43, 7. E a quem criei para minha glória e que formei e fiz. Amém? Pode se assentar. Para que nós somos criados? Para a glória de Deus. Amém? Olha para o teu irmão e fala: você foi criado para a glória de Deus. Queridos, preste atenção. A nossa vida, se ela não é para a glória de Deus, é uma vida desperdiçada. A gente pode viver para um sonho, a gente pode viver para um projeto pessoal, mas você não pode fugir da realidade que você foi criado para a glória de Deus. Esse texto diz: juntai os meus filhos, juntai as minhas filhas, juntai todos que eu criei para e fiz para a minha glória. Você foi criado para a glória de Deus. Quando a gente orienta as pessoas, exemplo, sobre bebida alcoólica, a gente orienta para não beber. Embora alguns pastores digam que não tem nada demais, eu oriento na palavra de Deus. Eu não oriento aquilo que as pessoas é mais agradável para elas ouvir. Eu oriento na palavra. Eu oriento o que a palavra diz: não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Por que a Bíblia fala para a gente não beber? Porque se você beber, você perde o domínio da sua mente e você vai fazer coisas vergonhosas que não glorificam a Deus. Por que a Bíblia pede para você não usar nenhum tipo de vício, entre eles o cigarro ou qualquer outro tipo de droga? Porque se você utilizar, você está baseando a sua alegria no efeito daquela droga e não em Deus, e com isso você não glorifica a Deus. Quando eu perguntar à igreja, responde: não glorifica a Deus. Se a gente orienta um jovem que ele deve se preservar para o casamento, não ter relações sexuais antes do casamento, isso não é porque a gente é ruim, mas porque Deus não quer que você seja chamada de rodadinha. Deus não quer que você seja chamado de galinha, homem. Deus não quer você deitando com várias pessoas, porque Deus não é glorificado nisso. Porque relação sexual é pacto de sangue. Talvez você não saiba, mas foi criado pela lei, o casamento civil, que você vai lá num cartório, o juiz não vai perguntar: você casou em alguma igreja, algum padre, algum pastor te casou? Não, ele não vai perguntar. Ele vem simplesmente perguntar se vocês estão de acordo, né? Se é isso que vocês querem, e ele vai declarar vocês casados e vai assinar. Só que o juiz não tem autoridade espiritual para fazer isso. Ele não pode tornar vocês uma só carne. Amém? Antigamente, você sabe como o casamento era celebrado? Eles faziam uma festa celebrando a Deus, abençoavam os noivos, e tinha uma tenda que era formada no meio do arraial. Então o casal entrava e só saíam de lá depois do ato sexual. Então, quando saíam com um tecido manchado de sangue, estava ali consumado o casamento, e eles eram só uma só carne. Para os mais adultos aqui, você entende que numa relação sexual, duas pessoas no ato sexual se tornam um?
Vocês conseguem me entender aqui de forma subjetiva? Que no próprio ato sexual, Deus criou o homem e mulher, órgão genital masculino, exposto, órgão genital feminino, para dentro, e se encaixam macho e fêmea, dois órgãos que se encaixam perfeitamente, e as duas pessoas se tornam uma. Então você imagina que todas as vezes que você deita e transa com alguém, você está fazendo um pacto de sangue. Então todos os demônios que tem na vida daquela pessoa, maldições, você está atraindo para a sua vida. E tudo que você tem também você está levando para a vida daquela pessoa. Você compreende isso? E isso não glorifica a Deus. Eu estou dando alguns exemplos. Em tudo que nós fizermos, temos que fazer para a glória de Deus. Olha o que a Bíblia nos fala, né? Vou dar um exemplo, mas eu quero que você grave na tua mente essa palavra que a gente falou ali no verso 7. Eu fui criado para a glória de Deus. Repita bem forte comigo. Eu fui criado para a glória de Deus. Amém. A partir disso, então, tudo o que você fizer será para a glória de Deus. Amém? E a pergunta é, o que você tem feito glorifica a Deus? Aqui em primeira, eu vou te dar um exemplo simples. Eu estou falando aqui de questão sexual, coisas sérias. Vou te dar um exemplo muito simples. 1 Coríntios 10, 31. Às vezes a gente orienta os irmãos aqui com muito amor, não é porque a gente quer mal as pessoas. Esses dias, por exemplo, eu exortei muita igreja sobre comunhão, de tomar cuidado de um para a casa do outro. Vai um para a casa do outro para comer alguma coisa e começa o quê? Brincadeiras que não convém, comentários que não convém, conversas que não, comentários sobre pessoas que não estão presentes, que é pior ainda, que não convém. Mas será que isso está na Bíblia? Ou eu estou cobrando isso porque eu sou chato? Eu sou chato, então eu quero cobrar isso da igreja. Quero mandar na vida das pessoas. Olha o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha o que ele está dizendo, que quando você reunir para comer com alguém, ou para beber, isso não é uma simples visita, uma simples comunhão, de sentar e comer, de dar risada, não, isso é culto. Deixa eu te falar, quando Deus fala para Adão, lá no Gênesis, fala para ele, cultiva a terra, cultiva e guarda a terra, Deus fala isso para Adão. Aquela palavra cultiva, no original, é a mesma palavra para culto. Sabe o que é cultuar? Nada mais é do que você cultivar as coisas de Deus. Então a gente tem um entendimento religioso. Se eu estou no culto, eu estou o quê? Se eu estou aqui na igreja, eu estou fazendo o quê? Prestando deveria até mudar esse nome, vamos para o culto, porque tudo que eu faço deve ser um culto, porque tudo é para a glória de, você foi criado para a glória de Deus. Então se você vai comer, antigamente, como é que as mulheres cozinhavam, as avós, elas cozinhavam com tanto carinho, e a gente falava, o que tem nesse segredo dessa receita? Ah, é segredo, tem amor. O que é isso? Quando uma família se reunia, uma avó cozinhava, uma mãe, isso é culto, porque através daquele cuidado dela preparar aquele alimento, com tanto amor para a sua família, ela está com isso fazendo o quê? Glorificando. Então é culto. Culto é tudo que você faz que glorifica a Deus. Você entendeu? Só que na cabeça da gente, culto é o quê? Quando eu pego a minha Bíblia, né? Meu desodorante de crente antitranspirante, põe debaixo do braço e vai para a igreja. Querido, isso não é culto somente. Culto não é só aqui quando você está aqui entre essas paredes. É tudo que você faz. E por que você tem que fazer em todo o tempo o seu melhor? Porque você foi criado para isso. Para glorificar a Deus com a sua vida. Então tudo que você faz, você tem que cultuar a Deus.
Então você vai fazer uma comida, vai convidar um irmão para comer na tua casa, você tem que ter uma mentalidade que nós vamos cultuar a Deus. Aqui em casa, exemplo, eu não tomo refrigerante, mas para quem toma, aqui em casa a gente toma Coca-Cola, né? Mas tá vindo aqueles irmãos lá, ele tem 8 filhos, compra do mais barato lá. Isso é culto? Não. Eu posso provar tudo na Bíblia que eu estou dizendo aqui hoje. Você vai ajudar alguém que está precisando de uma cesta básica. Já acho um nome feio, porque você dá uma cesta básica e acha que já fez um grande negócio. Você deu o básico. Aí você compra um achocolatado. Aí para a tua casa você compra Nescau. Não desmerecendo ninguém que toma de outra marca, mas exemplo. Aí para o outro você compra o mais barato. Isso é culto? Não. Tudo que você faz é para quê? Tudo que você faz, as pessoas deviam olhar para você e falar assim, glória a Deus. Mas sabe por que a maioria do povo não quer ser crente? Porque eles não querem ser exatamente como você é. Porque muitos de nós somos crentes aqui dentro, mas lá fora não somos. Ele fala que quer vocês comam, quer vocês bebam, faça isso para a glória de Deus. Se ele está falando, olha só, preste atenção para mim. Por isso que eu estou falando bem calmo, para te explicar. Se ele está me dando um alerta, olha, tudo que eu fizer, seja para comer, para beber, faça para a glória de Deus. Suponhamos que eu sou uma pessoa bem simples e não consigo nem entender isso que ele está falando. Então, ele me ajuda complementando com o próximo versículo 32. Tudo que eu tenho que fazer para a glória de Deus, o que eu poderia fazer? O que eu poderia realizar, fazer, que seria desonra para Deus? A resposta está no versículo 32. Olha a resposta. Não se torne motivo de tropeço. Vamos contextualizar. Então a gente não precisa falar judeus, gregos. Vamos contextualizar. Vamos falar só para a igreja. Não se torne motivo de tropeço para a igreja de Deus. Quando eu deixo de cultuar Deus e quando eu deixo de glorificar Deus? Quando eu torno um obstáculo, um tropeço para aquele que não é crente ainda se tornar crente. Preste atenção. E quando eu as minhas atitudes se tornam um obstáculo ou um tropeço para aquele que é novo na igreja, que é um crente ainda bebê na fé, para que eu me torne um obstáculo ao ponto de escandalizá-lo e ele se ofender espiritualmente. Então veja só, se eu me reúno na minha casa para comer, e eu tomo qualquer tipo de atitude, brincadeira, vou brincar por exemplo sobre a sua pessoa, vou fazer uma piada, por mais que você ficou chateado, você não fale nada, e você é um novo na fé, e isso faz com que você se tropece, isso não glorifica a Deus. É muito sério, irmãos. A gente acha que glorificar a Deus é colocar um terno, uma gravata e dizer, aleluia, glória a Deus, cumprimenta a igreja capaz do Senhor, fique em espírito de oração, vou louvar aqui agora. Terminou o culto, graças a Deus, terminei a minha responsabilidade. Não, você filha, você filho, foi criado para a glória de Deus. Significa que tudo que você fizer, o mundo vai estar te observando, é a igreja, e você tem que cultuar a Deus. Então quando você faz algo correto, alguém fala, glória a Deus. Exemplo, um dia eu estava evangelizando, eu tinha meus 19 anos, morava em Belo Horizonte, estava numa das avenidas principais de Belo Horizonte, na Avenida Cristiano Machado, próxima à região ali da Lagoinha, e eu estava fazendo evangelismo na porta da igreja a qual eu era obreiro, não era pastor ainda, e eu lembro que a igreja tinha 3 andares, e a parte de baixo, que era a entrada da igreja, havia vários comércios. Eu já contei isso aqui, mas vou contar porque tem gente que não ouviu ainda. E aí passou um jovem alto, eu fui dar um folheto para ele. Ele amacetou o folheto e jogou no chão. A mãe dele, uma senhora de idade, estava do lado dele, falou para ele, não faça isso, meu filho. E falou, eu aceito o folheto. E então ele falou, não entregue o folheto para ela. Eu falei, mas ela pediu o folheto. Ela falou, pode me entregar, filho. Eu fui entregar. Ele virou e me deu um murro na minha cara. Pá, me acertou em cheio. Ele era mais alto do que eu, veio de cima para baixo, pegou no meu olho. O olho é uma parte sensível, né? Dói muito. Então eu não consegui abrir o olho e caí no chão. E ele foi embora. Quando eu dei por mim, havia várias pessoas ao meu redor, acharam aquela atitude dele uma atitude covarde,
O irmão que estava junto comigo no evangelismo riu de mim, irmãos, e falou assim: vai, bobão, ué, você não vai revidar? Se fosse comigo eu quebrava ele. Eu olhei para ele, não foi para julgar, não foi por nada, não foi espontâneo. Eu falei assim: mas a Bíblia manda dar outra face. Aí que ele riu mais de mim ainda. Isso é literal, isso aí não é desse jeito. Talvez para muitas pessoas eu estava fazendo papel de bobo, mas de repente veio um cara perto de mim e ele falou assim: olha, eu estou desviado há muito tempo e estava decepcionado com a igreja, mas eu nunca vi alguém apanhar e ficar quieto, um crente, é a primeira vez, e o seu testemunho fez com que eu tivesse vontade de voltar para a igreja. Então eu orei com ele, ele voltou para Jesus. E até o momento quando eu saí daquela igreja e vim embora, ele já era diácono, por causa de um murro que eu tomei e não revidei. Assim como Estevão, que recebeu as pedras e não revidou. Ele transformou a injustiça da morte dele, Estevão, para a glória de Deus. Irmãos, você, preste atenção, é um culto ao Deus vivo. Tudo que você faz se transforma num memorial, num monumento. Você pode ir muito mais além do que você tem ido. Então veja o que a palavra fala aqui, no verso 32, não se tornem motivo de tropeço. Como então, Diego, eu roubo a glória de Deus? Quando eu torno um motivo de tropeço para os mais novos e para os ímpios. Essa palavra tropeço no original, eu anotei aqui, ela significa aquele que não leva a pecar. Então ele está dizendo ali, como que você glorifica a Deus? Quando você não é um instrumento para levar as pessoas ao erro, ao pecado. Você está entendendo? Às vezes você sabe que o teu irmão, eu já vi isso em muitas igrejas, você vê que o teu irmão tem dificuldade com o outro, aí você faz o quê? Você cutuca ele para ficar com raiva do outro, porque se ele ficar com raiva do outro, ele vai gostar mais de você. É verdade ou não é o que eu estou falando? Sim ou não, igreja? Sim, por causa de imaturidade, infantilidade, a gente faz isso, e isso não glorifica a Deus. Está muito claro, você não glorifica a Deus quando você pega um ponto fraco do teu irmão e leva ele para o pecado. Você está entendendo? Compreende o que eu estou dizendo? Vamos dar um exemplo sobre as mulheres. A gente não tem aqui uma doutrina de roupa, mas a gente tem uma única doutrina: se vestir de forma santa. A mulher, ela peca pelo olhar, ela olha para o homem e fica assim. Não é, o homem que é assim, todo homem é assim, o homem que é homem, ele é desse jeito, ele peca no olhar. Ele pode amar a esposa dele de todo o coração, se aparecer uma mulher ali, ele tem que lutar para ele não olhar. É verdade ou é mentira o que eu estou falando? É verdade. Então, o homem, ele tem que fazer a parte dele. A Bíblia fala o quê? Desviado do caminho do mal. A Bíblia fala que Deus encontrou em Jó um homem que fazia o quê? Entre tantas qualidades, ele se desviava do mal. Eu vejo que tem uma mulher ali, de longe eu já vi que a roupa dela é curta. Opa, vou mudar de direção. Eu tinha um discípulo que ele tinha tanta dificuldade com isso, mas tanta, que nós tínhamos que criar um codinome. Ele virou e falou para mim: pastor, toda vez que vê uma mulher assim, eu vou chamar de diaba. Então quando vier a diaba, você fala assim, quase que eu falei o nome dele: irmão, tá vindo a diaba ali do lado direito. Eu vou olhar para o lado esquerdo. Então eu era o guarda dele, para ele não pecar. A minha função é ajudar o meu irmão a não pecar, e não o contrário disso. Aí vinha aquela mulher lá de longe, eu já com uma maturidade maior, podendo olhar aquilo e já desviar a atenção e ainda alertar. Ele falava assim: irmão, tá vindo uma baita de uma diaba lá daquele lado, vira para o outro lado. É uma brincadeira, mas é sério. Ele tinha problema com pornografia, ele tinha problema com isso, e essa brincadeira, querido, salvou a vida dele, até ele chegar a um ponto de ter uma maturidade, de alcançar uma maturidade, de lutar contra isso de uma forma saudável. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então,
Por exemplo, se você mulher vem para a igreja com uma roupa, com uma calça justa, que marca o teu corpo, que marca a tua roupa íntima, ou com uma roupa que aparece toda suas costas, algo desse tipo, o homem que está atrás de você, aqui nós não somos como alguma igreja que senta a mulher de um lado e o homem do outro. O irmão que está atrás de você, você está conduzindo ele para onde? Para onde? E isso glorifica a Deus? O seu corpo pode ser lindo, maravilhoso, glória a Deus, mas guarde o seu corpo para a glória de Deus. Guarde o seu corpo para o teu marido. Amém? Vocês jovens que ainda são solteiras. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Eu estou dando exemplos práticos para a gente entender. Então, se nós estamos com esse tema, vivendo para a glória de Deus, nós temos que entender o que eu posso fazer de errado, pastor, que eu posso cometer um erro e não glorificar a Deus. Nós estamos aprendendo aqui, primeiro, não conduzir as pessoas ao pecado, ao tropeço. O que é o tropeço? Olha aqui, esse caminho é reto, dá para mim chegar lá tranquilamente, sem tropeçar? Dá ou não dá? Beleza, estou indo, não preciso nem olhar para o chão. Aí, alguém vai e faz o quê? Coloca no meio do caminho o quê? Um sapato, uma pedra. Do mesmo jeito que eu vim, eu estou indo, ó. Pá, caí. A culpa é minha? A culpa é do caminho? A culpa é de quem? Colocou a pedra de tropeço. Então veja bem, além de você não glorificar a Deus, você que tem colocado pedras de tropeço para as pessoas tropeçarem, você prestará contas para Deus disso. Você sabe que aquele irmão ou aquela irmã tem ciúme do pastor, tem ciúme do outro. Aí você fica falando, sabe quem estava lá em casa essa semana? Quem? Pastor. Ficou o dia inteiro lá. Que maravilha, pastor, ir lá. É a outra pergunta assim. Aí, e você por dentro até, ai que prazer, ficou com raiva que o pastor ficou na minha casa e não foi na dela. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Vocês estão entendendo? Pode parecer um erro ingênuo assim, mas é um erro que rouba a glória. Você levou o teu irmão a pecar. Isso é tão importante para Deus, que Ele está falando de comida, de bebida. Ele não está falando assim, ó, se você for lá e adulterar. Ele está falando de uma coisa básica. Porque Deus sabe que onde junta pessoas, tem problema. Eu vi uma frase hoje lá, que eu achei tremendo. Todo mundo dá desculpa assim quando tem um defeito, é pego num defeito. Mas igreja é hospital. É mesmo, é hospital, é lugar de gente doente. Quem aqui já ficou internado algum dia no hospital? Levanta a mão. Que bom que você saiu de lá, você está aqui. Você não está lá mais, né? Por que você está aqui e não está lá mais? Por que você teve alta? E você vai ficar na igreja doente até quando? Aí, o fato da igreja ser um hospital não serve de desculpa para você viver no engano e no erro. E além do mais, colocar pedra para os outros tropeçarem. É para você ficar curado logo, para curar o outro ferido que está chegando. Amém? Então, quando é que eu deixo de glorificar a Deus? Quando eu conduzo as pessoas ao erro, ao pecado. A Bíblia fala, se o que você faz leva o seu irmão a pecar, você não glorifica a Deus. Paulo falou que se comer carne leva o meu irmão a pecar, nunca mais eu vou comer carne. Exemplo, se você for um missionário e você for viver numa aldeia daqueles caras loucos, aqueles caras hippie, que o negócio deles é ser vegetariano, e Deus põe uma paixão no teu coração para ganhar eles, irmão, você vai ter que virar vegetariano, porque mais vale você glorificar a Deus com a sua renúncia para ganhar almas, do que você comer churrasco. Você está entendendo o que eu estou falando? Você foi criado para a glória de Deus. Você não foi criado para ser um filho mimado em que Deus tem que suprir todas as suas carências. Esse evangelho está furado e não é o verdadeiro. Você foi criado para a glória de Deus, e tudo que você fizer é culto, é aroma agradável que sobe à presença dele. A Bíblia fala que Deus se agradou de Jesus como oferta.
Jesus falou, está consumado, fiz tudo que tinha que ser feito, Pai, do jeito que o Senhor queria. E chegou às narinas de Deus e falou, está feito, o pecado está aniquilado, eu libero perdão sobre a humanidade. Todos que reconhecerem esse Cristo como oferta viva serão salvos. Por que ele aceitou Jesus, a oferta dele? Porque tudo que ele fez, ele glorificou a Deus. Ele não usurpou de ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, esvaziando de si mesmo. Querido, você quer glorificar a Deus? Considera o outro superior a você. Vou falar de outros textos aqui. 1 Coríntios 11, 17, olha o que fala. Eu tenho falado sobre comunhão na igreja, está chegando o final de ano, aí os irmãos reúnem mais ainda para comer, e não é ruim, é bom, mas saiba que se quando você está convidando um irmão da igreja para ir na tua casa, é para cultuar, amém? Você tem que falar de coisas que edificam, e não de pessoas, amém? Eu não estou ouvindo amém, não estou satisfeito com o teu amém. Quando você convidar a pessoa para ir na tua casa, não fale de pessoas para essas pessoas, fale de Deus, fale de coisas espirituais, amém? Olha o que fala em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha o que Paulo falou para a igreja de Corinto. Eu tenho uma coisa para não, eu tenho muitos elogios para dar para vocês, mas se tem uma coisa que eu não elogio vocês, sabe o que é? Que quando vocês se reúnem para comer, para beber, isso está fazendo mais mal para vocês do que bem. Bíblia, comunhão que não faz bem. Por que essa comunhão não está fazendo bem? Porque estava um o quê? Falando do outro, mal do outro. Irmão, olha para mim, eu acho que você não está entendendo. Todas as vezes que deu problema na igreja, na Bíblia, tinha comida no meio e bebida. Olha para mim, vamos lembrar, o povo sai do Egito, está no deserto, Deus abre o mar. Eu estou falando isso já depois das 10 pragas do Egito. Deus, olha para mim, deixa a criança ali, olha aqui. Está vendo como é que umas 5 espirros de uma criança tira a atenção de todo mundo? Se tivesse passando um filme aqui, ninguém estava nem aí para o menino. Olha aqui para mim, é espiritual isso, olha para mim. Deus preserva todos os filhos do povo hebreu, ninguém morre, só os primogênitos do Egito. Deus leva o povo em segurança, abre o mar vermelho, manda alimento do céu, manda coluna de fogo para aquecer e iluminar eles, manda tudo isso. Moisés está no monte buscando a glória de Deus. O que o povo resolve fazer? Uma festinha. Vamos matar os animais e vamos fazer o quê? Uns comes e uns bebes. Vamos pegar o ouro, vamos derreter e vamos fazer um Deus. Eles pediram que era para ser um bezerro. Presta atenção, olha para mim. Eles falam assim para Arão: nos dá um. O que eles estão querendo dizer? Nós queremos cultuar. Pode ser qualquer Deus, faz um Deus aí. Eu só quero o quê? Culto e ter comunhão. Só que eles queriam cultuar e ter comunhão no padrão deles, que era o quê? Bebendo, transando, comendo, a reviria, ao ponto de começar com brincadeiras, com chacota, com danças. Aí sabe o que eu acho triste, que eu choro? Depois eu vou te dar o versículo. A primeira vez na Bíblia que fala sobre som de adoração, a primeira vez, é nesse texto. Josué está indo embora com Moisés e fala: eu ouço som de alarido de guerra. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu estou ouvindo o som. Quando Davi voltava da guerra, Saul, eles faziam o quê? Festa. O que tinha na festa? Comida, bebida. Eles dançavam, mas isso eles faziam em ordem de essência, em forma de culto, para glorificar o Deus que deu a eles o quê? A vitória da guerra. Isso era algo comum. Mas o primeiro registro que nós temos de alarido de guerra, que Davi veio depois, foi nesse texto que Josué fala: eu ouço o som de alarido de guerra. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu ouço um som de adoração de gente que venceu uma guerra. Ele está querendo dizer, aquele povo veio lá do Egito, venceu todas as dificuldades do Egito, e eles estão adorando, cultuando a Deus. Sabe o que Moisés fala? Não,
Esse não é um som de guerra, de alarido, não é um som de adoração. Moisés já com discernimento mais espiritual e aguçado que Josué. E quando ele chega lá, quem já viu a cena do filme, eles estão aqui, as mulheres quase nuas, o quê? Carnaval. Homem agarrando mulher, bebida, aquele rolo todo. Porque eles queriam o quê? Um culto, prestar um culto para um Deus qualquer, independente da identidade desse Deus, independente dos princípios morais dele. Nós queremos dar um culto. Faz um Deus para a gente, qualquer um. A pergunta é: você tem cultuado a Deus por quem Ele é? Você conhece a Deus? Ou você tem cultuado a Deus segundo a impressão que você tem de Deus? Porque se você estiver fazendo um culto segundo a impressão que você tem de Deus, você está fazendo igual esse povo. Apresenta um Deus para nós aí, Diego. Esse Deus aí não quero não, um Deus que corrige. Nossa, o pastor só está, batendo na gente. Não é que eu estou batendo, é que a impressão que você tem de Deus é totalmente equivocada. A expectativa que você tem é errada. Nossa, mas a igreja nesse lugar, mas esse culto 9h20, ele não parou de pregar ainda. Expectativas totalmente diferentes, que foram ensinadas de forma errada. Então você dá um culto errado para um Deus estranho e uma glória furada. Você está entendendo? E Deus quer fazer o quê? Que nós vivemos para glória de Deus. O que nós aprendemos no primeiro versículo hoje? Eu fui criado. E glória de Deus é o quê? É tudo o que eu fizer. Tudo que eu faço é culto. Então ele fala assim, olha, quando vocês se reúnem lá em 1 Coríntios, vocês estão dando mais problema do que prazer. Está fazendo mais mal do que bem. Porque vocês reúnem, falam de coisas que não devem, fazem brincadeiras que desagradam a Deus, come demais, bebe demais. Quer que eu ensine uma coisa? Se eu fosse aprofundar nisso, crente não bebe, mas come, hein? Aí tem um irmão, porque obesidade é doença, sabe disso? Existem pessoas que têm distúrbios alimentares. Eu conheço pessoas, amigos meus, que tiveram que fazer aquela cirurgia bariátrica. O médico falou, se você não fizer, você morre daqui 2 anos. Colesterol alto, diabetes alto. É doença, irmão, é coisa séria. E a gente fala o quê? Crente não bebe, mas come. E aí você pode até comer bastante e não ter problema nenhum de saúde, mas você está levando o seu irmão que tem problema nessa área a pecar. Às vezes alguém pode olhar e falar assim, nossa, que irmão sem educação. Eu já vi aqui na igreja isso. Está lá o culto, tá, vamos comer. Aí tem uns homens que estão quase derrubando as crianças. Não, tem que comer, tem que comer. Estou falando sério. Você sabia que comer demais é pecado também? É glutonaria. Você sabia que essa doença, anorexia, né? Que as mulheres comem, põem o dedo para vomitar, para comer mais. Isso, lá em Roma já tinha isso. E fala que Deus abominava eles por causa disso. Eu não estou falando aqui sobre estética, sobre peso. Eu estou falando sobre tudo que você fizer, glória de Deus. Você tem um irmão do lado lá que ele tem dificuldade nisso. Aí você faz isso, você está levando teu irmão a pecar. E você está pecando. Você não bebe, se eu fosse aprofundar nisso, bebida alcoólica, mas você toma uma garrafa de 2 litros de refrigerante sozinho por dia. Você não glorifica a Deus, porque o que tem de açúcar naquela bebida lá vai destruir a tua vida ao longo dos anos. Sabe qual que é o primeiro alimento do câncer? Refrigerante, açúcar. Sabe qual que é o produto? Pesquisa aí em site que nem é de crente. Qual é a bebida? Qual é o número 1 que provoca câncer? Não é cerveja não, embora beber cerveja é pecado, vinho. Guaraná, refrigerante, Coca-Cola. E a gente não. O irmão lá está bebendo cerveja, está em pecado também, porque é bebida alcoólica. Mas você que fica enchendo o nariz de refrigerante, está pecado também. Eu já falei aqui, não é fácil. Estou cortando refrigerante da minha vida, estou tomando suco. Pode ver que eu até emagreci um pouco. Estou me sentindo mais disposto, estou tentando mudar minha alimentação. Não é fácil, mas estou tentando, estou lutando.
E você precisa também, porque você é templo do Espírito Santo. E aquele que não cuidar do corpo, Deus vai destruir ele. O seu corpo é para a glória de Deus. Eu vou falar bem claramente, para não falar que eu estou falando igual algumas irmãs aí famosas, que falam que quem é fofinho não vai para o céu. Eu estou falando de saúde, eu não estou falando de estética. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você sabia que eu sou magro desse jeito? E meu colesterol é lá em cima. Não tem nada a ver, querido, com estética, é saúde. Eu estou falando de saúde. Olha lá, refrigerante é cancerígeno. Os especialistas alertam. Aí quando Deus me livre e guarda no lei de morte, assim, eu estou com câncer, eu fui uma boa pessoa, eu ia na igreja, por que eu estou com isso? Por que Deus permitiu? Coloca lá de novo a imagem. Aí por que Deus permitiu? Você vai ficar com pirraça de Deus, deixa aí. Aí na hora que chegar lá no céu, Deus, eu queria só saber porque eu morri de câncer. Aí Deus vai abrir o telão do livro da vida e vai falar, aqui ó, que você bebia todo dia, aqui ó, você quer pôr a culpa em mim. Olha lá, quando você abriu no Google, naquele dia o pastor abriu o Google na frente da igreja, todo mundo viu, você bebeu porque você quis. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Irmão, você acha que ser crente é fácil? Vai exigir tudo de você, porque você foi criado para, e tudo que você fizer tem que ser para, é isso aí. Tudo é culto. O que você põe na tua boca, você ingere. Você está entendendo? Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Eu estou pincelando, porque não dá tempo de eu ir a fundo. Estou pincelando. Olha o que fala em 1 Coríntios 10, 24. 1 Coríntios 10, 24. Sobre as nossas reuniões, como Paulo falou, está fazendo mais mal do que bem. Por que está fazendo mais mal do que bem? Olha o que fala, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos. Sabe por que as reuniões do povo de Corinto, ele não podia elogiar, estava fazendo mais mal do que bem, honorando mais, trazendo um problema maior para Paulo do que solução? Porque quando eles se reuniam, cada um se importava consigo mesmo. Na hora de comer, quem aqui na igreja vê, eu sou pastor, em nenhum momento deixa eu furar a fila, eu sou o primeiro. As pessoas por honra, às vezes elas trazem, estão aqui pastor, um prato. Já aconteceu, irmão, aqui na igreja, de o povo trazer as coisas, eu não comer, porque todo mundo comeu, que nem um gafanhoto, destruidor, devorador. Aquilo, igual aquele texto da Bíblia, o que o gafanhoto não levou, o destruidor levou, o que o destruidor levou, deixou, é assim, você olha assim a mesa lá atrás, parece que teve uma invasão, arrastão. O que é isso, meu Deus do céu? Que é da educação desse povo. Tem uma pregação muito antiga de um pastor, que eu gostei muito dessa pregação, que ele prega sobre o Speed Dadá, e ele fala que ele fala que ele foi pregar numa igreja, e no final do culto, era aniversário da igreja, a igreja estava bufando de gente, de umas 500 pessoas, e ele fala, o pastor presidente fala para ele, vamos lá agora na cantina, que nós vamos cantar o parabéns. Ele falou que na hora que ele olhou assim, umas 600 pessoas, a mesa aqui assim, ele falou que ele encostou na parede, a mesa estava nele aqui assim ó, e ele falou assim, o pastor falou, o negócio do bolo já tinha sujado toda a camisa dele, o povo encheu aquele ambiente, e ele olhou, meu Deus do céu, não vou sair vivo daqui hoje, um bolo só, as pessoas assim ó, ele falou, vamos orar agora, o pastor fulano de tal vai orar abençoando, na hora que ele falou, que a graça do nosso Senhor, ele abriu um olho, o povo já estava, a mesa já estava assim ó, o povo já estava invadindo, pegando bolo com a mão, né? O amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele olhou assim, já estava metade do bolo, sério, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Na hora que ele olhou, a mesa já tinha quebrado as pernas, já estava no chão, o povo, pega gente, tem aqui, o povo voando, ele falou, pastor, pelo amor de Deus, me tira daqui, senão eles vão me linchar aqui, por causa de um bolo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Atitudes, é engraçado, mas isso não glorifica a Deus. Quando Jesus alimentou a multidão, você não acha que ele estava com fome? Vários textos da Bíblia falam, Jesus teve fome, Jesus chorou, mas Jesus fala o quê? Manda o povo o quê? Jesus é inteligente, ele sabe, esse povo vai invadir, que vai arrancar esse cesto da nossa mão, manda eles sentarem em grupos.
E vocês vão ajudar e vão começar o quê? Alimentar eles. Depois que alimentou todo mundo, sobrou quantos? Quantos discípulos ele tinha? Tchau para vocês. Pega vocês, vamos embora, vamos comer agora. É assim. Educação. Glorificando a Deus com suas atitudes. Paulo falou, está fazendo mais mal do que bem, porque vocês reúnem para falar um do outro. Vocês comem da ceia de qualquer jeito, como se nunca tivesse tido ceia, nunca tivesse podido comer antes. Já é um problema antigo, irmão. Isso. Tá apontando uma música triste, ó. E aí ele fala, ninguém deve buscar o seu próprio. Esse versículo, irmão, a gente vê que é verdade na hora de comer. Aí que nós vemos, ninguém busca o seu próprio bem, aleluia. Aí tem uma fila, não, o culto está terminando tarde, eu não jantei ainda, eu tenho que comer rápido aqui. Aí tem gente que já traz a vasilha de casa já para levar um pedaço para não sei quem, um pedaço para não sei quem, um pedaço para não sei quem e leva. Meu pai faz isso. É um dos que fazem. Falei, e agora, pai, depois da cirurgia? Eu falei, estou detestando comida, estou fazendo dieta, detesto comida. Aí meu cunhado levou um frango, ele falou, comi só 6 pedaços. Foi, pai, mas você dá quase 60% do frango já. Vocês estão entendendo? A gente fala, a gente quer afogar nossas mágoas nessas reuniões, vamos comer, vamos não sei o quê, e começa com brincadeira, começa com aquilo, quando a gente vê, a gente está desagradando a Deus. A gente está falando coisas que desagradam a Deus, que entristecem. Quem está me entendendo, diga bem. Olha o que fala 1 Coríntios 8,4. Nós vamos ler até o verso 10. Dá mais alguns minutos para mim. Ninguém busca o seu próprio proveito. Agora nós vamos dizer aqui, quanto ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Pois para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Também lhes fala da importância de não serem pedra de tropeço para qualquer pessoa. Vamos ver. Porque se alguém ver a ti, que tem uma ciência sentada à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência daquele que é fraco induzida a comer também de coisas sacrificadas a ídolos? E pela tua ciência, pelo teu entendimento, perecerá o irmão que é fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Essa palavra escandalizar aqui no original, ela significa armadilha que provoca a queda. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, Paulo? Presta atenção, eu vou tentar explicar. Naquela época era tudo misturado, os gentios com os hebreus, e o povo hebreu, o povo judeu, eles não podia comer carne consagrada a ídolos. Só que muitos proprietários de açougues, naquela época já existiam, os sacerdotes pegavam, eles tinham direito a uma parte da carne, igual exatamente acontecia com os sacerdotes que adoravam a Deus. Os sacerdotes que adoravam outros deuses, eles viviam de parte da oferta que era entregue. Só que muitos desses sacerdotes pegavam essa parte dessa oferta que era entregue naquele tempo, eu estudei isso aqui para te falar, e ele vendia para os açougues. Então quando uma pessoa de Deus, um judeu ia no açougue comprar, ele não sabia se aquela carne poderia ter uma procedência de um local, de um ídolo ou não. Então Paulo aconselha o povo de Deus naquela época a não perguntar. Entra no açougue e compra de tudo sem perguntar, porque a terra é de Deus, tudo é dele. Porque se você não souber que não é de ídolo, a tua consciência não te condena, não tem pecado. Mas se você tiver certeza e consciência que veio de uma procedência de ídolo, não coma, porque aí você vai ser condenado. E agora ele faz um outro comparativo também. Se você está sentado numa mesa, aonde você sabe que aquela carne que está sendo oferecida, você tem 100% de certeza que a procedência dela vem de um templo, de um ídolo pagão e foi consagrada, não sente lá e não come.
para que o teu irmão, que é mais fraco de consciência, que é mais novo na fé, que está buscando agradar a Deus, não se escandalize com você, não caia na armadilha que leva ele a... Nessa original ali, a armadilha, fala até do pau, do graveto, igual aquelas armadilhas que prepara para pegar um animal. Não seja uma armadilha que leve ele a pecar e ele seja condenado por causa disso, e você seja condenado porque você condenou um irmão seu que Cristo morreu por ele. Então olha a preocupação de Paulo em ter o cuidado de a gente não se preocupar conosco, mas se preocupar com o outro. É o versículo que eu li anteriormente: cada um considere o outro e não a si mesmo. Então está querendo dizer que até para comida naquela época, por essa questão cultural, eles tinham que tomar cuidado. Eu assusto com alguns irmãos que falam: não, eu bebo uma cervejinha aqui em casa, não tem problema. Tá, e o pai daquela pessoa que era alcoólatra, e você talvez que era alcoólatra? O meu sogro era alcoólatra, minha sogra era alcoólatra, bebia remédio, bebia bebidas alcoólicas, tomava remédio todo dia para dormir, alcoólatras. Então você imagina a minha esposa casa comigo, pastor, que gosta de tomar uma cervejinha todo dia, e ela cresceu no lar onde os pais eram alcoólatras, e eu tenho mais tempo que sirvo a Cristo do que ela. Você acha que eu estou fazendo um bom negócio com isso? Então tudo que condena a consciência do seu irmão pode parecer correto para você, você por amor ao seu irmão deixa de fazer. Aí Paulo falou assim: então já que tem essa confusão, não dá para ter certeza às vezes da procedência, é melhor não comer nenhum tipo de carne. Pronto, está resolvido, eu não vou comer mais carne. Ele deixou de comer carne porque era errado, era pecado? Não, mas porque o quê? Tinha essa discussão cultural, ideologia religiosa ali, que poderia escandalizar os outros que estão convertendo, então ele preferiu não gerar confusão e não comer. Qual que é a melhor posição que eu tenho que ter, pastor? Se algo confunde o teu irmão e escandaliza, evita, não faz, tira da tua vida, porque Cristo é suficiente para você. Amém? Quantos estão entendendo? Vamos continuar, rapidinho. Voltando na primeira preposição que a gente colocou em 1 Coríntios 10, 24, coloca de novo: ninguém busca o seu próprio proveito, mas antes o do outro. Embora nós somos livres para muitas coisas, irmãos, devemos levar a sério a consideração do nosso irmão ser mais fraco que nós, e que ainda não compreende as doutrinas da graça, e que tudo foi criado para a honra e glória de Deus. Então você às vezes coloca um assunto numa mesa, aborda um assunto que você sabe que teu irmão é fraco, que vai escandalizar ele. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma imagem de um pastor com uma imagem séria. Por que eu não posso às vezes ter, vou explicar para você entender, relacionamento com todo mundo igual? Porque eu estou querendo esconder alguma coisa? Óbvio que não, minha vida é aberta. Mas talvez se você conviver comigo, uma coisa que não tem nada de mais, eu rir de alguma coisa, ou brincar com algo, você fala: mas o pastor está fazendo isso? E a Bíblia não fala que você está errado, fala que eu estou errado. Eu posso estar falando algo que não é pecado, mas se isso condena a sua consciência, porque você é novo na fé, eu estou cometendo pecado, porque eu estou criando uma armadilha para você pecar. Então é preferível eu me privar de relacionar com você intimamente, você relacionar comigo só como pastor em alguns casos, até que você atinja a maturidade e entenda: não, ele também é um ser humano, está brincando, está rindo, é normal. Pô, já aconteceu quando eu já sou pastor há mais de 15 anos, uma pessoa chegar na minha casa, eu estou assistindo uma televisão, um jogo de futebol: nossa, o senhor assiste essas coisas? Estou falando sério, as pessoas elas têm uma imagem de pastor totalmente diferente, acham que não é uma pessoa que tem um convívio social, que tem uma vida social. Por quê? Religião criou isso. Então a pessoa não tem essa consciência ainda. Quantos estão entendendo? Então viver em comunidade, irmão, é muito complexo. Você convidar alguém para na tua casa, quando a gente fala aqui, é muito sério. Você tem que tomar cuidado com quem você está recebendo, como você vai abordar aquela pessoa, certo tipo de comentário que você vai tecer. Você viu aquele irmão lá, fulano de tal? A pessoa é nova na igreja, já aconteceu isso aqui, e você convida ela para comer na tua casa junto com outros irmãos, e você começa a comentar os defeitos das outras pessoas. A pessoa nunca mais volta na igreja. A gente tem maior dificuldade, eu com a minha esposa, os pastores, ora, vigia, olha, vai atrás da pessoa, visita, aconselha. Uma vez que ela vai na casa do irmão comer, já aconteceu isso aqui várias vezes ou não? A pessoa esfria, não volta mais na igreja, fica magoada com alguma coisa. Isso é muito sério. Você está vendo como é que servir a Deus é sério? Porque nós fomos criados para a glória
de Deus, e tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus, tem que ser culto. Às vezes você é a vítima, fica chateado com o que as pessoas te fizeram. Agora pergunta, quantas vezes você, claro que não por mal, por imaturidade, você criou armadilhas para que o teu irmão pecasse? Quantas vezes você cometeu esse erro, fez comentários que não eram necessários? Comentários de ciúme. Ah, você viu? Aquela pessoa, só dá atenção para aquela pessoa. Ah, você viu que o pastor só tem amizade com fulano de tal? Você viu que ali na igreja desse jeito? Por exemplo, eu já tive pessoas novas na igreja que eu recebi, várias, que os irmãos mais velhos falaram para elas assim: ah, você está muito animado, vai devagar, porque toda igreja tem defeito, viu? Talvez você não falou por mal, talvez eu não sei qual que seja a sua intenção, talvez é que a pessoa não se magoe e não se machuque, mas aquele comentário, as pessoas se esfriaram, escandalizaram. É uma armadilha. Então, conviver entre igreja, entre família, é muito sério. Quer para comer, quer para beber. Não podemos usar desse meio como escândalo, como armadilhas que vão derrubar as pessoas. Por isso, o conselho que eu dou para você é: não comente sobre pessoas, comente sobre Cristo. Comente sobre o amor de Deus, sobre o Evangelho. Quando você for comer algo, você coma com moderação. Quando vocês forem fazer uma comunhão, façam aquilo como culto para Deus. Os comentários que vão ser tecidos, sabe aquelas coisas, eu estou falando, mas é brincadeirinha, viu? Não existe isso, irmão. Todo mundo fala que toda brincadeira tem um fundo. Às vezes a pessoa disfarça uma brincadeira para soltar uma verdade que ela não tem coragem de falar, que ela tem dificuldade de se expressar. Vocês estão entendendo? Então viver em comunhão é mais sério do que você imaginava. Somos corpo. Parece festa final de ano igual da Rede Globo. Todo mundo, assim está. Mas na prática é muito difícil, irmão. Por exemplo, se eu não estou bebendo Coca-Cola e refrigerante, não me convida na tua casa e põe uma mesa com uma garrafa de Coca, que você está armando uma armadilha para mim. Eu estou lutando contra isso. Vocês estão entendendo? Coisa simples. Pastor, mas isso glorifica a Deus? Se eu me preocupar com esse detalhe, glorifica a Deus. A forma como você, mulher, se veste, não induzindo o homem ao erro, glorifica a Deus. Você quer glorificar a Deus? Pense bem como você vai se vestir antes do culto. Você quer glorificar a Deus? Quando você for preparar um alimento para receber alguém, faça com carinho e pergunte antes: o que você come, o que você não come? Cada um considere o outro superior. Amém? Não busque cada um o seu próprio proveito. Qual é a principal finalidade do homem? Glorificar a Deus com sua vida. Agora eu vou terminar aqui mostrando algo interessante para você. O que é a glória de Deus? A gente está falando de glorificar a Deus, então o que é a glória de Deus, para me entender? A glória de Deus, sabe o que é? É sabermos quem Ele é. A Bíblia fala, através do profeta Joel: a terra será cheia do conhecimento da glória. O que é isso? A glória de Deus se resume em tudo que Ele é. E a glória de Deus é eu conhecer quem Deus é. E conhecer quem Deus é difícil, por quê? Porque Deus é muita coisa. Deus tem muitas qualidades. Amém? E eu vou provar isso para você biblicamente. Olha que tremendo. Êxodo 33, 18. Eu prometo que mais 10 minutos eu termino. Olha só que tremendo. É aqui que eu queria chegar. E se eu não terminar, eu vou ficar insatisfeito. Olha o que Moisés fala. Todo mundo deve conhecer esse versículo. Êxodo 33, verso 18 fala: então disse Moisés: eu peço-te que mostres a tua glória. Eu parei para pensar, olha para mim um instante. A glória é a manifestação viva de Deus, de quem Ele é. Deus, Ele fala que Ele é um Deus o quê? Libertador. E como é que Ele manifestou isso de forma viva quando Ele tirou o povo do Egito? Como? Como que Ele é libertador?
Como que ele demonstrou isso? Mandando as 10 pragas, poupando os filhos do povo hebreu, do povo judeu. Que mais? Poupando os filhos dos hebreus. Que mais? Abrindo o mar vermelho. Que mais? Tirando água da rocha. Que mais? Levantando coluna de fogo, nuvem de dia para protegê-los do sol. Deus manifestando de forma física a sua glória para demonstrar quem Ele é. Isso é a glória de Deus. Então presta atenção para mim. Você já parou para pensar que Moisés, ele viu todas aquelas manifestações? Ele viu o mar, ele viu tudo, ele viu a água sendo a rocha, maná caindo. E chega um momento que ele fala: mostra-me a tua glória. Espera aí, e o que aconteceu até ali? Eu estava pensando. E as pragas que houve ali, as manifestações poderosas de Deus. Sabe o que Moisés está querendo dizer com isso? Eu não tenho tempo agora, mas você pode ler na tua casa. Sabe o que Moisés falou que mostra a tua glória? Sabe em que momento aconteceu isso? Logo depois que o povo pecou. Logo depois que o povo fez o bezerro de ouro, o povo pediu um Deus. Por que o povo queria um Deus? Eu expliquei aqui hoje. Porque eles tinham necessidade de prestar um culto. Eles tinham necessidade de glorificar a alguém. Porque todo ser humano foi criado para quê? Para quê? Para a glória de Deus. Você pega um índio lá no mato, nunca ninguém pregou para ele. Ele está lá. Ele está glorificando o quê? O sol, a lua. Por quê? Porque Deus colocou dentro de todos nós a necessidade de glorificar. Só que muitas vezes nós usamos essa necessidade que Deus nos deu para glorificar de modo errado e o Deus errado. Você serve o Deus verdadeiro? Eu sirvo. Eu não sirvo a Maomé, eu não sirvo a Alá, eu sirvo a Deus. Mas você conhece a Deus ou você conhece o Deus que a religião te apresentou? Você conhece o Deus da Bíblia? Então o povo pede um Deus. Não, faz um Deus para nós e nós vamos dar o culto que nós... Porque há uma satisfação no ser humano em cultuar. Quem gosta aqui de louvar? Aqui. Quem gosta de receber o poder de Deus? Para alguns é a cachaça do crente. Eu estou fazendo você entender. Por quê? Porque nós temos necessidade de cultuar. Vamos na igreja. O católico, ele faz o que ele quer a semana toda. Domingo ele está lá na missa. O crente é a mesma coisa hoje em dia. Ele faz o que quer da vida dele. Mas domingo, vamos à casa do Senhor. Hoje é dia do Senhor. Você não está fazendo isso simplesmente porque você ama Deus. Você está fazendo isso porque te dá satisfação. E você até se sente moralmente melhor do que as outras pessoas fazendo isso. Virou até uma maneira de status moral, dizer que você vai à igreja. Quem está me compreendendo? Então a gente tem falado para o pastor, para os pregadores: faz um Deus para mim aí, que eu tenho necessidade de fazer um culto. Derrete esse ouro aqui, ó. Pega esse negócio meu aqui, constrói uma igreja, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, porque eu tenho que cultuar. Faz qualquer Deus aí. Só que eu não estou aqui para apresentar qualquer Deus, eu estou aqui para apresentar o único Deus. E nós então temos que conhecer esse único Deus e adorá-lo do modo correto, para que nós possamos cumprir o propósito que nós fomos criados, que é viver para a glória de Deus. Você foi criado para isso, nada mais vai te satisfazer. Você está entendendo? Eu não sei se você está entendendo, é muito profundo. Então o povo foi lá e glorificou o Deus errado, deu o culto errado, deu a oferta errada, comeu e fez comunhão. Vamos fazer comunhão. Somos corpo, ó, e bebendo, e o cara com a mão na cintura da mulher do outro e dançando. E o Josué escuta: é alarido de festa, é alarido de adoração. Moisés: não, é vergonha, é desonra. Moisés pega as tábuas da lei, joga no chão, chora, manda pegar os caras, tudo que organizou aquela festa, e mata tudo. Vamos começar tudo de novo. Aí Moisés vai para o monte, e sabe o que ele fala? Deus, mostra-me a tua glória. Sabe o que ele está querendo dizer? A Bíblia fala: somos transformados de glória em glória, assim pelo Senhor. Aí sabe o que significa glória no original aqui? Sabe o que significa? Eu fiquei assim maravilhado. Glória aqui no original, querido, significa um conjunto com todas as qualificações e qualidades que Deus tem. Sabe aquele cântico que a gente fala: vem com peso da tua glória? Quem já viu? Sabe o que significa glória aqui no original? Peso. Peso no sentido do quê? De quantidade. Glória significa pegar
todas as qualidades que Deus tem, todo o poder que Deus tem, e manifestar. Então sabe o que Moisés está falando? Eu já vi a água sair da rocha, eu já vi morrer os primogênitos do Egito, eu já vi as pragas, já vi o mar abrir, mas agora eu estou precisando de algo diferente que eu ainda não recebi para passar por essa situação. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu preciso ser transformado de glória em glória. Então eu preciso de uma glória nova, de uma capacitação nova para lidar com esse povo, para ensinar esse povo quem tu és, e ensinar eles como cultuar. Sabe o que Moisés está falando? Eu vou mais a fundo. Esse povo era um escravo, que não tinha identidade, que não tinha vontade. O Senhor abriu o mar, legal. O Senhor deu comida para ele, legal. Mas agora eu preciso da tua ajuda, porque humanamente eu não consigo fazer com que eles entendam. Me dá mais glória, me dá algo a mais que o Senhor não deu ainda, algo que falta ainda, que complemente, me capacite para que eu dê uma identidade para esse povo, para que eu ensine esse povo que eles não são escravos e são filhos, e te adorem do modo correto, e ajam como filhos. Olha que tremendo isso. Então ele fala: mostra-me a tua glória. Que no original significa isso, as grandezas de Deus. Eu vou ler aqui o que eu resumi. Moisés já tinha visto as grandezas de Deus, porém ele pede a Deus que mostre a sua glória. O que significa isso? Esse fato acontece logo após a ruína do povo de cultuar e adorar o bezerro de ouro, com bebidas e comidas. Com bebidas, quer comam, quer bebam, façam isso. Comer e beber é culto. Amém? Então o que fala aqui? Agora Moisés necessita mais do que nunca da capacitação de Deus para cumprir até o fim o propósito que Deus havia confiado a ele. A Bíblia fala que nós somos transformados, lá em 2 Coríntios 3, 18. Olha o que fala, 2 Coríntios 3, 18. Cheio. Olha, e todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória. O que é a glória? É o peso, é o que? É quantidade. São todas as qualidades dele em quantidade. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Sabe aqueles quadros que tem o nome de Deus? É juntar tudo que ele tem. Como que eu preciso me manifestar agora? Eu preciso me manifestar como Pai. Como eu preciso me manifestar agora? Como um Deus forte, poderoso. Como eu preciso me manifestar agora? Então quando Moisés fala: eu quero a tua glória, eu preciso. Ele está querendo dizer isso aqui, ó. Eu com a face descoberta contemplo a glória do Senhor, segundo a imagem, estamos sendo transformados com a glória, cada vez maior, cada vez maior. Quer dizer, maior está falando de quê? Quantidade. Está falando de quê? De peso. Então ele está querendo dizer o quê? Quanto mais vem de Deus, da quantidade de Deus, das qualificações de Deus em mim, mais níveis eu vou alcançar e vou me tornar um crente mais maduro e mais parecido com Jesus. Então, com a face descoberta, contemplamos a glória. Aquela palavra contemplamos no original é refletimos. Então Deus fala para Moisés: ó, esconde. Olha o que Deus fala para Moisés: eu não posso mostrar para você o meu rosto, mas eu vou fazer que passe na fenda da rocha a minha glória. A minha glória. Então você imagina uma rocha e ela tem um rasguinho. Então ela se torna como fosse um funil. Você imagina eu pegar um lugar escuro e pegar uma pedra e ela tem um vãozinho só. Eu coloco uma lanterna. Vai sair lá do outro lado o quê? Um raiozinho de luz. Então tem a rocha e ela tem um rasgo. E Deus está falando o quê? Eu não posso mostrar minha face, porque a minha face, a minha glória é o conjunto de todas as minhas qualidades. A minha face é a minha identidade. Eu não posso mostrar para você, seu corpo não aguenta e morre. Mas eu vou passar na fenda da rocha com a minha glória. Quer dizer, com todo o conjunto de qualificações, de qualidades que eu tenho. Aí vai passar pela rocha só o quê? Um relance, um filete. Só aquilo ali foi suficiente para Moisés levar o povo até a terra.
Não sei se você está entendendo. Só aquele filetinho de luz que atravessou a rocha, Deus falou: eu vou passar na fenda da rocha e vou te cobrir com a minha mão. Aquela luzinha que entrou, aquela qualificação de Deus que entrou foi suficiente para capacitar Moisés para levar o povo até lá, para cumprir o propósito que Deus designou e que a vida dele vivesse de uma forma que glorificasse a Deus. Será que você está entendendo? Então, quando você busca a glória de Deus, são qualidades, um conjunto de qualidades que você não tem, mas Deus tem, que capacitam você para uma obra impossível de ser feita. Sabe por que eu estou aqui pregando? Porque eu dependo da glória de Deus. Para viver para a glória de Deus, eu preciso da glória de Deus. Então eu sou um reflexo da glória de Deus. A luz veio em Moisés, e agora ele chega no povo e faz o quê? Pá! Reflete. E o povo começa a aprender o quê? Aquela nova geração que está nascendo no deserto aprende que Deus é Pai, aprende que Deus quer dar uma nação, aprende que Deus quer dar uma identidade. Então Josué, que viveu mais perto de Moisés, na hora que ele vê o povo falando: ah, tem gigante, tem isso, Moisés fala: eia, calai-vos, porque nós vamos entrar e nós vamos conquistar essa terra. Aos nossos próprios olhos, nós nos víamos como pequenos gafanhotos e eles como gigantes. Aí Josué falou: é porque vocês não receberam o relance da glória. Mas eu ando perto de Moisés, a luz pegou nele e o reflexo pegou em mim, e eu aprendi algumas coisas, e eu aprendi a ser corajoso, né? Vamos vencer, e essa terra vai ser nossa. Quanto mais perto você fica de um homem de Deus que caminha debaixo de glória, mais semelhante a Cristo você fica. É por isso que Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe o que ele está querendo dizer? A glória que está pegando em mim, o reflexo dela vai pegar você, e você vai se tornar igual a Cristo. Glória é o peso e o conjunto de qualidades que Deus tem em você. Então você deixa de ser egoísta e se torna preocupado com o seu próximo. Você deixa de ser ímpio e se torna justo. Você deixa de ser uma pessoa magoada e se torna alguém cheio de amor para dar. Porque a glória de Deus está transformando você semelhante à imagem dele. Aleluia, aleluia. Então, para viver para a glória de Deus, nós precisamos do quê? Da glória de Deus em nós. Fala comigo: eu preciso da glória de Deus. Então você imagina que isso aqui é uma rocha. Imagina que aqui tem uma fenda, que é o quê? Uma falha, que é provocada de acordo com o tempo. Quem já viu grandes rochas com falhas? É como se Deus passasse aqui, ó. Imagina esse cômodo tudo escuro, e Deus passa aqui assim, com o rosto virado. Somente as qualidades que ele tem, algumas poucas somente passam por esse vão, aquele reflexo de luz, e são suficientes para que Moisés refletisse uma glória. Mas a Bíblia fala lá na frente, eu poderia deixar para outro dia, vou só fazer uma pincelada, que essa glória que ele recebia era passageira, por isso ele põe um véu, mas agora ela permanece em nós, porque o Espírito Santo não habitava em Moisés, mas habita em você. Então deixe que o Espírito Santo te transforme, deixe que ele mude você e molde você. Peça o peso da glória de Deus sobre você. A Bíblia fala em 1 Pedro 4,11. 1 Pedro 4,11, rapidinho, para a gente, pode colocar de pé, por favor. Aqui ó, achei o que eu queria ler. A resposta de Deus é, antes de colocar 1 Pedro, coloca Êxodo 33:18. Moisés, ele pede a glória, e Deus fala: não, esse povo pecou, esse povo pisou na bola, eu vou mandar um anjo. Deus falou, aí Moisés: não, esse povo é teu, esse povo precisa da tua identidade, esse povo não precisa de mim, nem de anjo, eles precisam das tuas qualidades, eles precisam da tua glória. Aí, o que Deus fala para Moisés? Mas Deus fala para Moisés: muito bem,
eu vou fazer com que minha glória vá com você, Moisés. No verso 19 ele fala: farei que a minha bondade vá adiante de você. Sabe o que é bondade aqui no original? A mesma palavra para glória, conjunto de diversas qualidades. Sabe o que ele está querendo dizer? Não precisa ter medo pela jornada que está à frente, porque o conjunto que eu tenho de qualificações, de qualidades, o peso da minha glória vai na frente de vocês. Então significa que antes mesmo de vocês chegarem a algum lugar, a minha glória vai na frente. É por isso que o povo de Israel, quando ia numa batalha, a mesma palavra glória aqui é a palavra para arca da aliança. E o que eles faziam antes de ir na guerra? 3 dias antes, e os levitas levando o quê? A arca. Porque a glória de Deus tinha que ir na frente. Você não depende de você, você depende da glória dele. Ela vai na tua frente. Você é capaz de passar por qualquer coisa nessa vida, porque qualquer jornada que você for enfrentar, a glória de Deus já está indo à tua frente. Deus falou: não, esse povo errou, esse povo pisou na bola, eu vou mandar um anjo. Ele falou: não, anjo não vai ser suficiente, precisamos da glória. Esse povo não tem identidade, eles têm necessidade de cultuar alguém. Eles estavam lá no Egito, lá tinha vários deuses. Senhor, nós precisamos da tua glória, nós precisamos que eles saibam que tu és o único Deus, nós precisamos da tua capacitação para essa obra. Nós pastores precisamos da capacitação de Deus para essa obra, para o povo entender o que a gente está entendendo. Deus, por favor. Deus então fala: é justo. Aí Deus fala para Moisés: o povo tem sido ruim, mas você tem sido bom diante dos meus olhos. Se eu e você e a esposa de cada um de nós estivermos fazendo o que é correto diante de Deus, Deus vai falar: eu estou com vocês, eu vou mandar minha glória na frente. Tudo que o Ministério Rei Jesus tiver que viver em 2018, a minha glória já vai estar chegando na frente. Antes de você pisar em 2018, a minha glória, Deus está dizendo, já está indo lá, preparando, tirando as armadilhas. É Ele quem tira o nosso pé da armadilha. Sabe o que significa isso? Aquilo que eu expliquei no começo. É Ele que tira o nosso pé de onde a gente vai vacilar e tropeçar e cair e pecar. As armadilhas, as pedras de tropeço que já deixaram para nós, dos crentes despreparados, imaturos, Ele já está tirando, porque a glória dele está indo na frente. Que tremendo isso, que amor é esse? A minha glória irá diante de vocês, e proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem ter misericórdia, compaixão de quem tiver compaixão. Ele está falando: a minha glória vai na frente, Moisés. Pronto, você conseguiu. Todo o conjunto, todo o peso de poder, de bondade, de misericórdia, de provisão, tudo que você precisa já está aí na frente. Pode ir, meu filho, pode ir, que já está indo, já está tudo preparado. Sabe que Deus está falando para você hoje? Ei, já está tudo preparado. Põe os pés, vai, pisa o Jordão, vai embora. A glória de Deus vai abrir o Jordão. A glória de Deus vai fazer com que você passe pelo vale mais fundo, que o Jordão é o rio mais fundo do mundo. O nível mais fundo é o Jordão. Você vai passar e nada vai te acontecer, porque a glória de Deus já está à sua frente. Você não vai na sua força, vivendo para a glória de Deus. Feche os teus olhos. O relance da glória de Deus. O relance da glória de Deus. Diante de você farei passar toda a minha bondade. Toda a minha bondade. Ele está falando de quantidade. Tudo que você precisa, tudo vai passar. Vai diante. Vai contigo. Vai, meu filho. A resposta de Deus é: o meu conjunto de diversas qualidades vai diante de você. Não é o quanto você é bom, mas é o quanto você depende da glória de Deus. Se só um relance da glória dele pode fazer isso comigo, com você, você imagina o dia que nós vemos ele face a face. Não teremos mais um corpo corruptível, não teremos mais um corpo que deseja o pecado. Aleluia. Espírito
Deixa a glória invadir a terra. Deixa a glória de Deus invadir a tua vida. Deixa o relance da luz, da glória de Deus te tocar. Mostrar o que você não está conseguindo ver. Cheio. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua rios de vida, que as verdades do teu reino reinem em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso, vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, aqui. Vem com o peso da tua me cobrir de vida aqui, que a verdade do teu reino em mim. Vem com o peso da sua glória, vem com o peso da tua glória aqui. aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você foi criado para a glória de Deus, mas preste a Ele o culto correto, ao Deus correto, ao único que é digno de glória. Não servimos a Mamon, não servimos às nossas vontades, servimos a um Deus soberano, poderoso, que quer salvar o mundo e restaurar esse mundo, e nós viveremos para a glória dele. Quer nos reunimos para comer, para beber, tudo faremos com graça, com excelência, com honra, nos nossos lábios, na nossa boca, na nossa forma de vestir e olhar, tudo será para a glória de Deus. Coisa imunda não entrará na nossa boca, coisa que prejudica a nossa saúde não entrará nos nossos lábios. Viveremos muitos e muitos anos para que possamos expressar a glória de Deus nessa terra, e para que aqueles que ainda não conhecem a Ele vejam o reflexo da glória dele em nós.